bem com vocês? Meu nome é Adriana, do ateliê de Tutti Baby, e para a videoaula de hoje eu trouxe essas florzinhas feitas com crochê tunisiano. Olha que gracinha! Você pode usar ela solta assim para você colar numa guirlanda, no porta-maternidade. Olha que bonitinha que fica. Ela é muito rápida e fácil de fazer. Só tem que prestar um pouquinho de atenção, mas é muito gostoso de fazer. Ou então em formato de chaveiro. E aí você pode fazer o cordãozinho do próprio crochê, você pode colocar um mosquetãozinho assim, ou aquela ferragem de chaveiro mesmo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhuma das videoaulas que eu posto por aqui toda semana. Bora lá tecer? Materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Uma agulha de crochê de 2,5 mm, uma agulha de tapeçaria, essa minha aqui é de pontinha curva. Eu vou deixar o link de onde eu comprei para vocês adquirirem, ela é excelente para a gente costurar amigurumi. Uma tesoura, linha amigurumi, esse é o azul claro e esse é o amarelo ouro. E um pouco de enchimento. Então, vamos começar. A gente começa pelo miolinho. Essas cores aqui é só uma sugestão. Vocês podem fazer essa florzinha na cor que vocês quiserem. E aí, a gente começa pelo miolo, fazer anel mágico. E vou colocar 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fecho o anel mágico e na segunda carreira, a gente fecha aqui com ponto baixíssimo, a primeira carreira, e a segunda carreira, nós vamos tecer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui eu faço uma correntinha para começar e vou colocar 2 pontos baixos dentro desse mesmo ponto que a gente fez a correntinha. E nós ficaremos com um total de 10 pontos baixos na segunda carreira. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Na terceira carreira, nós vamos tecer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. E ficaremos com 20 pontos baixos nesta carreira. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Corto o fio. E aperto assim o último ponto. Passo esse fio aqui para dentro, para trás do nosso miolinho e vai ficar assim. Agora, nós vamos começar com a cor azul, ou com a cor que você tenha escolhido aí para tecer a sua florzinha. Eu vou começar num ponto aleatório, não vou começar aqui no mesmo ponto, para não evidenciar onde foi que a gente começou e terminou as carreiras. Então, vou pegar aqui e vou prender esse fio amarelo da carreira anterior. Você pode passá-lo entre os pontos com uma agulha de tapeçaria, que também dá certo. Teço uma correntinha. E agora eu vou tecer 5 correntinhas. Nós ficaremos aqui com um total de 6 correntinhas. Agora, eu vou virar ela para pegar na parte de trás dela essas alcinhas que ficam em evidência aqui atrás, olha. Aqui à frente da correntinha, eu vou virar atrás e vou pegar nesses pontos e vou laçar a linha. Fiquei com 2, não teço, só vou laçando agora as linhas.
Fiquei com 6 argolinhas na agulha. Agora eu vou lá onde eu fiz a correntinha e vou laçar a linha azul. Fiquei com 7 alcinhas na agulha. E agora eu vou fechando de 2 em 2. Vai ficando assim. Agora, de novo, eu vou laçar aqui a alcinha de trás, ó. Elas ficam mais altinhas, tá vendo? Vou pegando uma por uma. E agora eu vou vir aqui no ponto do lado e vou laçar o fio e fiquei novamente com 7 pontos baixos, ó, com 7 alcinhas na minha agulha, tá? Agora, como no próximo ponto nós vamos precisar de 8 alcinhas, então aqui agora eu pego, teço a primeira sozinha e agora eu sigo de 2 em 2, normalmente igual a gente fez do ponto anterior. E aqui vocês podem ver que nós já fizemos 3. Então, agora nós vamos pegar as alcinhas de trás e a gente pega essa primeira aqui, tá? Que ela fica escondidinha aqui, meio dificilzinho de pegar, mas ela também conta. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou entrar no mesmo ponto que a gente começou, esse pontinho de 7, né? E agora nós vamos tecendo de 2 em 2. Agora, de novo, nós vamos pegar mais uma vez. E o 8º ponto, nós vamos pegar aqui no ponto do lado. Vamos fechar de 2 em 2 de novo. E mais uma vez, de 8 alcinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º vai ser dentro do mesmo ponto que a gente tinha feito anteriormente. Agora, nós vamos precisar de 7 alcinhas. Então, eu não vou pegar essa primeirinha aqui, eu já vou pegar a partir aqui da segunda e vou ficar com 7, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º vai ser aqui no ponto do lado. E vamos fechar de 2 em 2. Agora, nós começamos aqui com 6 correntinhas, nós vamos terminar aqui também com 6 alcinhas. Vou pegar a primeira. E já vou tecer um ponto baixíssimo com ela, ó. Então, é como se eu estivesse fazendo correntinhas. E aqui nós vamos ficar novamente com 6 correntinhas. E o último, eu pego aqui dentro da alcinha, tá? Nós ficamos com 8 palitinhos, vamos dizer assim, tá? E
Cada ponto desse ficou com 2 pontos. Então, nós ficamos com um total de 8 palitinhos, 2 em cada ponto. Agora, nós vamos fazer a segunda pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar as alcinhas de trás da correntinha. Depois que você pega o jeito, vai rapidinho, mas no início é meio chatinho de fazer. Mas vai com fé que dá. Só que aqui, ó, na segunda pétala, esse ponto que tá saindo essa correntinha, ele já tá com 2 pontos. Então, eu vou pegar aqui no pontinho do lado. E agora, eu vou fechar de 2 em 2. De novo, pegar aqui as alcinhas de trás. Pego no mesmo ponto que a gente fechou aqui a correntinha. E agora, como eu preciso de 8 pontos baixos no próximo, esse primeiro ponto eu fecho sozinho e depois eu vou fechando de 2 em 2. E agora, eu vou laçar de novo aqui atrás. E vou pegar no ponto do lado. Mais uma vez, 8 alcinhas. Vou pegar aqui no mesmo ponto e vou fechar outra vez. De 2 em 2. Agora, nós vamos fazer com 7 alcinhas. Então, a gente pula essa primeira aqui e vamos pegar a partir da segunda. E vou pegar agora no ponto do lado. Opa! Agora, eu vou laçar mais uma vez com 7 alcinhas. Aí, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós precisamos de 8, então, agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, simulando correntinha. E agora, com 6, pego aqui a primeira, ó. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. E aí, aqui nós ficamos com 2 pontos no mesmo ponto, 2 pontos no mesmo ponto, 1 ponto e aqui com 2. Por quê? Porque nós temos 20 pontos baixos, cada pétala consome 4 pontos baixos. E como essa correntinha saiu de onde já tinha 2 pontos baixos, então aqui sempre vai ficar um ponto sozinho. Então, vamos lá, mais uma pétala. 6 correntinhas. Agora, nós vamos fazer, laçar 7 alcinhas. 2, 3, 4, 5, 6. E a 7ª a gente pega aqui, olha, no próximo ponto. Mais uma vez com 7 alcinhas. Fecho aqui. A primeira alcinha, eu teço a primeira alcinha sozinha, porque o próximo serão com 8 alcinhas. E agora eu pego no próximo ponto. Mais um ponto com 7 alcinhas. Com 8 alcinhas. 3, 4, 5, 6, 7 e a 8ª pegando aqui no mesmo ponto. Mais um com 8. Agora, eu pego no próximo ponto. Agora, com 7 pontos, então, eu não pego, com 7 alcinhas, eu não pego essa primeira alcinha, eu vou pegar a partir da segunda. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que agora a gente vai tecendo o 1, 2, 3, tecendo o, fechando o ponto como se fosse correntinha. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui nós já fizemos 3 pétalas. Então, agora vamos para a 5ª pétala, 6 correntinhas.
pegar as alcinhas de trás, vou laçar e ficar com 7 alcinhas na agulha. Pegando agora no próximo ponto, 7. Então, agora eu fecho de 2 em 2. Mais uma vez, com 7 alcinhas. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E pego aqui dentro do mesmo ponto que a gente colocou o ponto anterior. Aqui eu errei. Porque o próximo ponto será com 8 alcinhas. Então, aí eu tenho que fazer aquele esquema de pegar uma das alcinhas sozinha, tecer ela sozinha, e depois de 2 em 2. Então, vamos lá, tecer ela sozinha, e agora de 2 em 2, para que o próximo ponto meu tenha 8 alcinhas. Então, agora vamos lá, no próximo ponto, com 8 alcinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pegando aqui no ponto do lado. E agora, vou fechando o ponto de 2 em 2. Mais uma vez com 8 alcinhas. É chatinho de pegar, mas fica tão bonitinho que vale a pena o trabalho. Pego dentro do mesmo ponto do ponto anterior. Agora, nós vamos ficar com 7 alcinhas aqui na agulha. Então, nós ignoramos a primeira alcinha, vamos pegar a partir da segunda. 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo nós vamos pegar no ponto do lado. Mais uma vez com 7 pontos. Com 7 alcinhas. Desculpa, gente, toda hora eu falo ponto, não são pontos, são alcinhas. 2, 3, 4, 5, 6, vou pegar aqui no ponto do lado, 7. E agora eu vou encerrar pegando as alcinhas e tecendo como se fosse uma correntinha. Vou lá no ponto
no mesmo ponto que a gente fez o ponto. Deixo o fio longo pra gente poder costurar. E arremato. E ela ficou assim. E nós vamos tecer outra exatamente igual. Então, agora nós vamos pegar a agulha de tapeçaria. E vamos casar as florzinhas. Então, eu vou colocar avesso com avesso. E vou costurando, pegando as alcinhas de dentro, que tem aqui a parte da corrente, que fica parecendo uma correntinha. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai pegar essa alcinha aqui e essa aqui, sempre as de dentro do ponto. Quando tiver faltando a última pétala para a gente costurar, nós vamos colocar enchimento. E aí, nós vamos colocando pétala por pétala, para ficar bem uniforme o enchimento aqui dentro da florzinha. A gente não enche muito, para não abrir os pontos e o enchimento ficar muito aparente, tá? E aí, procura colocar a mesma quantidade de enchimento em todas as pétalas, para que elas fiquem sempre do mesmo tamanho. E à medida que a gente for fechando essa última pétala, a gente vai colocando enchimento para ele não dificultar a nossa costura. Porque se você colocar o enchimento todo antes de fechar, você vai ficar puxando o enchimento para fora. Então, aí, agora a gente ajeita lá o enchimento. Mesmo que você tenha que usar um palito ou a própria agulha de crochê para te ajudar a encher essa última pétala. E agora eu arremato. E passo o fio para dentro. Corto o excesso. E tá pronta. E tá pronta a nossa florzinha. E agora a gente pode usar ela como chaveiro, como enfeite, colar, para fazer guirlanda de porta de maternidade, guirlanda de Páscoa. Ela tem 1001 utilidades. E se você quiser fazer em formato de coração, você pode fazer trancinhas e usar a própria linha para fazer o cordãozinho aqui, para servir de chaveiro, ou mesmo aquelas ferragens de chaveiro que a gente compra. E é isso, pessoal. Tchau, tchau, e até a próxima videoaula.